Bom dia a todos. É com muito prazer que nós estamos retomando a série Conhecendo a Enfermagem Brasileira, que é uma promoção da Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM Nacional, Gestão 2022-2025. E o nosso interesse, né, Regina, é conhecer a enfermagem brasileira, é conhecer não só pessoas que têm alguma implicação em algum departamento, alguma coisa, mas as pessoas que no dia a dia nos representam, nos representaram e continuam defendendo essa enfermagem. Bom, meu nome é Érica Duarte, sou diretora de Comunicação Social e Publicação da ABEM Nacional, e antes de iniciar, queria agradecer publicamente a Regina Coelho, nossa colega de Belém do Pará, que aceitou de bom grado estar aqui nesta manhã, durante 30 minutos conosco, conversando um pouco sobre ela e a enfermagem. Tá? Bem-vinda, Regina, e obrigado. Ô, querida, é um prazer, uma imensa honra para mim estar participando desse grande projeto da ABEM Nacional, né? Na série Conhecendo a Enfermagem. E eu também fico muito feliz de ter sido indicada pela Associação Brasileira de Enfermagem, Seção Pará, para estar participando aqui neste momento desta série. Tá? Muito honrada de estar participando, tá bom? E, então, assim, eu estou aqui, né, com um imenso prazer de estar conversando, compartilhando a minha trajetória profissional com o Brasil, com o mundo, né? Para mim é uma imensa satisfação. Sabe que eu vou te fazer algumas perguntas, né? Mas neste Sim, meio tempo que tu responderes, eu vou fazer alguns questionamentos, porque a gente quer conhecer a Regina a fundo, né? pois não, estamos Então, aqui à disposição. a primeira coisa que eu queria saber de ti é assim, quem é essa Regina? Né? Quem é essa Regina? Essa abenista, essa enfermeira, essa mulher, essa mãe, essa avó, essa tia, essa vizinha, essa paraense, porque eu sou do Rio Grande do Sul, então o Pará é muito distante do Rio Grande do Sul e é muito importante a gente se conhecer e se aproximar. Então vamos começar, nos diz um pouco sobre isso. Pois é, né? Eu sou Regina, como eu falei, sou paraense, que você já falou, sou enfermeira, que você já falou, né? E sou mãe, sou avó, sou tia, sou filha, enfim. Então, falando assim da Regina, mulher, Regina paraense, né? Falar desse contexto onde nós estamos inseridos, né? Um contexto amazônico. Você falou que você é do Rio Grande do Sul, então é norte a sul do país, né? Você está no extremo sul do país, eu estou aqui no extremo norte do país. Então, nesse nosso contexto divergente, né? Nesse nosso contexto amazônico, nós temos a nossa rua é um rio, né? Nosso rio é a minha rua. Então, nossa Belém do Pará, onde nós moramos, é a capital, né, do Pará, nós estamos cercados aqui de rios, né? Tem várias ilhas, nós temos aqui assim um povo muito hospitaleiro, muito agradável, fazemos questão, né, de estar acolhendo, temos uma culinária vastíssima, é uma culinária que encanta as pessoas gostam muito. E, assim, falando de culinária, não poderia deixar de citar algumas comidas típicas, né, aqui do nosso Pará, como a maniçoba, né? A maniçoba, ela é uma feijoada, vamos dizer assim, porque os ingredientes da maniçoba são os ingredientes da feijoada. Então, as pessoas gostam muito. O nosso pato no tucupi, né? O tucupi, que vem da mandioca, o nosso tacacá, que tem o tucupi, que tem o jambu, que tem um camarão, que tem uma gominha que esquenta, né? Aquela cuia, é servida na cuia. O nosso açaí, gente, o nosso açaí, né? Que ganhou o mundo, né? O nosso açaí ganhou o mundo, que aqui no nosso norte, né? Aqui para a nossa área nortista,
É um açaí puro, um açaí gostosíssimo, né? Que você toma como suco, mas a maioria dos paraenses come com farinha d'água, come com carne salgada, come com carne, com peixe, com camarão, enfim, mas não mistura com as outras coisas como são misturadas aí em outras partes, né, do país. Nós comemos ele bem puro, né? Então, muitas comidas típicas, e nós temos aqui em Belém uma grande procissão de fé, que é o Círio de Nazaré, onde se encontram mais de 2 milhões de pessoas, né, que por conta da pandemia a gente não teve, mas ano passado a gente já retomou. Então, é uma cidade, né, que acolhe muito bem, e chega o mês de outubro, que é o Círio de Nazaré, o segundo domingo de outubro, tem muitos turistas na cidade, a gente já começa a perceber a chegada dos turistas já no meados de setembro, que as pessoas não vêm só para passar o Círio, vêm para passar o mês, 2 meses, e isso é muito gostoso, né, da gente estar recebendo os amigos que estão de fora, a família que está fora, enfim. Então, assim, esses aspectos, né, os nossos rios, os nossos ribeirinhos, né, a nossa ilha do Combu, que é uma ilha que atrai bastante turistas, e aí a enfermagem, ela está inserida nesse contexto, ela está em todos os locais, né? Em todos os contextos da nossa região. Né? Então, assim, fazendo a sua atividade, seu trabalho, né? Cuidativo, realmente se projetando, né? Dando uma assistência na gestão, na assistência propriamente dita, na pesquisa. Então, assim, são locais onde a enfermagem se insere, né? Ela se insere, ela é necessária, né? Em todos os pontos, a gente sempre vislumbra a participação da enfermagem, né? E por conta disso, as pesquisas, né, na enfermagem, elas são mais intensas, né? A gente busca muito mais isso para dar uma assistência segura, uma assistência de qualidade, né? E a Regina, mãe, eu tenho 2 filhos, né? O meu marido, meu amor, médio, nós vamos estar completando agora 45 anos de casados, e aí, assim, temos uma família muito coesa, muito unida, muito parceira, então isso para mim é uma grande satisfação, né, de ter essa família, a família que eu me reporto sempre que a gente pode, a gente reúne, que a gente discute, sim, temos alegrias, temos tristezas, mas isso faz parte, né, do cotidiano familiar. Bem, então, eu não sei se tem Eu mais alguma acho coisa. não tem mais. Eu acho que desse um panorama bom de ti como pessoa, né, inserida numa região que, no momento, está sendo muito vista pelo mundo. Tal é a importância desta região para a saúde do mundo, né, em termos de oxigênio, em termos de floresta, em termos de água. E isto me causa já uma vontade muito grande de conhecer a enfermagem paraense, a enfermagem amazonense, porque certamente nós vamos conhecer outras colegas de outras regiões do Amazonas, Sim. de Tocantins, do Amapá, nós vamos estar reunindo esse conhecimento. Uma coisa que me chamou a atenção no que tu falasse agora, e que eu vou puxar para a enfermagem, né? O aspecto de culinário, né, de Belém é muito importante para a saúde. Comida é muito importante para a saúde. Então, eu queria depois que tu pudesse relatar como é que vocês trabalham promoção em saúde, né, dentro de um conhecimento que não é o conhecimento amazônico, que é o conhecimento que não é o amazônico, que diz que gordura faz mal à saúde, que comidas fortes faz mal à saúde, que não sei o quê. E vocês têm comidas típicas, né? O próprio tucupi, que todo mundo diz, olha, tem que cozinhar bastante, né? Porque senão mata, né? Senão não sei o quê, que tem aquelas lendas, né? Bom, então a comida é uma coisa importante que depois eu queria ver no teu dia a dia como enfermeira. A questão da fé, né? Tão importante no cuidado de enfermagem. E por muitos anos a gente também entendeu fé como uma coisa
muito direcionada para um tipo de religião e não a outro, e fé e espiritualidade é uma coisa ampla. E a Amazônia tem essa espiritualidade que merece ser vivida, vivenciada e conhecida, e a enfermagem deve estar muito preparada para isso de vocês, então me interessa. E a outra questão é que vocês têm o rio como rua, né? Então, no Rio Grande do Sul, a gente não tem rio como rua, a gente tem estradas, picadas, né? Como ruas, mas rio é diferente, e eu sei que isso dá um impacto no cuidado. E finalizando, né, que tu falasse também, que eu achei interessante, que ser uma cidade turística. Cidade turística, cidade que em determinados momentos tem muita gente, né? E isso também mexe com o sistema de saúde do local e tudo. Então, essas coisas todas que tu te reportaste, e o bom, Regina, que também tu colocasse, e eu estou me estendendo porque eu estou entendendo quem é essa Regina, é o teu lado amoroso, afetivo, né? E como isto precisa estar muito bem trabalhado com os profissionais da saúde, né? Com os profissionais da saúde. Nós somos profissionais da saúde, a gente está muito tempo do lado das pessoas. Então, esta parte nossa tem que estar muito bem preparada, refletida, né, e continuamente desenvolvida através de pesquisas. Então, eu quero te perguntar, fiz um grande panorama, não sei se contemplei tudo, mas eu queria saber o que tu fizesse nesses anos todos de enfermagem, porque eu sei que tu tivesse muitos trajetos de enfermagem, então eu queria que tu contasse e refletisse sobre ele junto conosco. E junto com isso, o que tu te sentiu mais gratificada, né? Pelos usuários que tu atendesse, né? Pelos pacientes na beira do leito, pelos teus colegas de equipe, sejam eles de equipe multiprofissional da área de saúde ou outros colegas de equipe que não são da área de saúde e que trabalham com a gente no dia a dia, né? E depois, no finalzinho ali, que tu vais contar, que é a tua trajetória, outras pessoas, os alunos, né, os acadêmicos. Então, eu queria que tu conversasse agora sobre isso contigo. Certo. Bem, eu comecei na enfermagem fazendo um curso de auxiliar de enfermagem. Assim, a minha história, assim, lá pelos 5, 6 anos, a minha mãe já falava sobre a enfermagem. Então, o que eu percebi era que ela gostaria de ser da enfermagem, mas ela não tinha coragem, ela falava isso. Então, ela dizia, minha filha, vai fazer enfermagem, onde a minha filha, a enfermeira-chefe, a Ana Nery. A Ana Nery, ela, ela não faz nada, minha filha, ela só faz mandar. E ganha muito dinheiro. Então, aquilo ficou, não sei, eu acredito que tinha ficado na minha cabeça, mas eu não me envaideci com a história do dinheiro, mas com a enfermagem, propriamente dita. E o meu pai, eu lembro que meu pai falou assim, olha, Gina, enfermeiro vai para a guerra. O meu pai falou isso lá, eu lembro, lá eu era bem uns 6 anos. Tá bom. E aí fui crescendo, crescendo, estudando na escola pública e tal, muitos filhos, né? Meu pai com muitos filhos e tal. Mas eu sempre tive assim, uma grande responsabilidade, até porque eu era a mais velha, a filha mais velha, e os meus pais sempre colocaram na minha cabeça que eu tinha que dar bons exemplos. Então, eu acredito que isso ficou na minha cabeça, que eu fui crescendo e, graças a Deus, dando bons exemplos. Ok. Então, aí eu estava já no segundo grau, na época era segundo grau, iniciando o segundo grau, e surgiu um curso de auxiliar de enfermagem. Eu fui a última a me inscrever nesse curso, corri atrás da documentação que exigia, fui a última, fiz uma seleção, tirei uma boa pontuação e iniciei o curso. No outro ano, eu já estava, terminei o curso, que era um curso intensivo,
de 11 meses, passava o dia na escola, amei aprender a enfermagem, o curso de auxiliar de enfermagem, tudo era muita novidade para mim. Mas aí no outro ano, terminei o curso, eu já fui fazer, terminei o segundo grau, fui fazer vestibular para enfermeira. Bem, e eu tinha na minha cabeça, eu não sei porquê, que eu queria começar na enfermagem de baixo. Mas eu entendi aqui de baixo, quando eu comecei a ver a questão dos níveis na enfermagem, né, do auxiliar, do técnico, do enfermeiro, que naquela época não tinha o técnico assim em evidência. Eram cursos raríssimos, curso de técnico, tinha forte o de auxiliar. Então, na minha cabeça, eu queria começar fazendo, executando, cuidando, mas depois eu ia para aquela enfermeira que a minha mãe falou que eu ia só administrar, não ia fazer nada, não ia meter a mão na massa. Então, era assim que estava na minha cabeça. Ok. E segui. Então, me formei como auxiliar, comecei a trabalhar como auxiliar à noite, trabalhava à noite, e durante o dia fazia a faculdade. Ok. 6 anos após, ou desculpa, 6 meses após, eu passei para o quadro de enfermeiras do hospital. Nisso, gente, a vida da gente é concomitante, né? É a Regina mulher, é a Regina mãe, e eu grávida. Eu estava grávida quando eu fiz a extensão funcional no hospital. Então, tinha 3 requisitos necessários para fazer a extensão, que era ter a vaga, ter a capacitação que eu já tinha, já era formada, né? E ter mérito como auxiliar, que afinal eu estava ascendendo. E graças a Deus eu tive o mérito, teve a vaga e eu estava capacitada. E passei, eu estava grávida quando eu fiz a extensão funcional. Meu primeiro dia de trabalho como enfermeira foi dia 1º de janeiro de 1982. Meu filho nasceu em abril e eu comecei como enfermeira em janeiro. Ok. E aí vem a enfermeira assistente, supervisora, de terapia intensiva. Fui passando por vários setores do hospital, vários setores. Em um determinado momento, a chefia de enfermagem disse assim: nós ainda não vimos a Regina gerenciando uma clínica, um setor do hospital. E aí me colocaram: Regina, você vai passar 1 mês nessa clínica para a gente lhe observar. E neste 1 mês, eu não passei só 1 mês, eu passei 8 anos nesta clínica, uma clínica médica de 40 leitos, com 40 leitos, onde a elite médica estava instalada. A elite médica de Belém estava instalada. Então, eu era bem jovem, eu tinha 27 anos, né? E aí já sendo gerente daquele setor, negra, eu não posso descartar isso, né? E os médicos bem mais velhos, muito mais velhos do que eu, então a gente foi mostrando o trabalho, foi fazendo um trabalho com os técnicos. A primeira coisa que a gente fez foi ter uma equipe técnica bem coesa, os auxiliares de enfermagem bem coesos, dizendo qual era o nosso real papel ali. Eu sempre destaquei isso, né? O nosso real papel é cuidar dos pacientes. O que a gente faz da parte médica é a prescrição medicamentosa, o resto é nosso. O resto, nós que fazemos, nós que vamos cuidar 24 horas desses pacientes aqui. Então, a responsabilidade é nossa. E aí, ao passar do tempo, a gente foi tendo algumas questões com alguns colegas médicos, e eles foram passando a nos valorizar, a nos reconhecer como um profissional enfermeiro que detinha conhecimento, que tinha postura profissional, que é uma coisa que eu primo muito, pela postura profissional. E aí a gente foi trabalhando e, com isso, passamos 8 anos nessa clínica, nesse setor. E aí, eu digo que aquele meu trabalho, desenvolvido em 8 anos, foi um divisor de águas para mim na enfermagem. Porque, a partir daí, eu fui indicada por um colega médico da clínica médica para o cargo de chefia de enfermagem, chefia do departamento de enfermagem, que era o maior cargo dentro da instituição. E aí, ao mesmo tempo que eu fui indicada, né, eu fiquei feliz pelo reconhecimento, né, da indicação do meu nome, de estar assumindo tamanho cargo, né? E, ao mesmo tempo, pensei, meu Deus, é um grande desafio
um grande desafio para quem veio de auxiliar de enfermagem, né? Fez o curso de enfermeiro e, de repente, está no cargo máximo dentro da instituição. Senti um certo medo, um certo temor, mas vi que era um desafio que eu tinha que encarar, que eu precisava encarar, porque alguém disse, Regina vai dar conta disso. A Regina vai dar conta. E aí eu fui para a chefia de enfermagem. Passei 16 anos como chefia de enfermagem do hospital, né? Grandes desafios, grandes coisas. Tivemos tristezas, alegrias, choros, muitas alegrias, mas a gente lutou muito pela enfermagem daquele hospital, lutou muito. Fez a enfermagem ser vista, ser reconhecida pela sua competência técnica, pela sua postura profissional, né? De ser um hospital Fir Loyola, um hospital estadual, um hospital de nome, um hospital oncológico. Então, nesse tempo todo, eu corri muito atrás das capacitações, né? Das atualizações, para que os colegas pudessem estar participando de eventos, estar palestrando, mostrando o nosso trabalho. E uma situação muito forte nesse período todo, que eu tinha muita vontade, necessidade de fazer, era a implantação e a implementação do processo de enfermagem naquele hospital. Até porque o enfermeiro, ele administrava, realmente a parte do cuidado, ela era totalmente delegada ao auxiliar de enfermagem. E era uma realidade geral, na verdade, não era só a nossa realidade. E aí, ao mesmo tempo que a gente queria cuidar, a parte administrativa nos tomava muito. Eu estou falando isso ainda na minha época como assistente, como gestora de uma unidade. Ao mesmo tempo que a gente queria assistir, mas toda a parte administrativa do setor te tomava muito tempo, muito tempo. Tu tinha que dar conta de tudo, tinha que dar conta da medicação, tinha que dar conta da dieta, tinha que dar conta da manutenção, tinha que dar conta de tudo, tudo da lavanderia, tudo te sugava muito por conta da tua responsabilidade como gestora daquele setor. Então, eu vim com isso para a gestão com a vontade de mudar esse cenário, de fazer com que o enfermeiro assumisse o cuidado que lhe competia, o cuidado de paciente mais grave, o cuidado de alta complexidade, e fosse delegado ao auxiliar de enfermagem, sim, o cuidado que ele tinha que realizar com o paciente, mas o cuidado de maior complexidade que a gente assumisse realmente. Mas, para isso, eu teria que tirar o enfermeiro, não vou te dizer tirar totalmente da administração, não, ele é responsável pela administração, pelo gerenciamento da enfermagem, do setor. E com isso ele precisava de muitos insumos, de material, de equipamentos, mas que eu poderia colocar um agente administrativo pegando parte dessa parte burocrática e eu podendo estar supervisionando e me soltando mais, né, desse serviço. Enfim, aí a gente conseguiu isso, a gente conseguiu contratar agente administrativo para trabalhar com a enfermagem, para trabalhar junto com a enfermagem, para soltar mais o enfermeiro dessa parte administrativa, que tomava muito o tempo, né, do enfermeiro, para o enfermeiro poder se dedicar. Então, isso assim foi muito a gente conseguiu chegar junto à administração superior, conversar, para contratar, mostrar a importância do enfermeiro trabalhando com seu processo de enfermagem realmente, uma assistência segura, para a qualidade da assistência. Enfim, a gente conseguiu fazer realmente, isso aí foi um marco, né? Foi um marco histórico na nossa gestão naquele hospital. E assim os colegas iam estudando, criando grupos de interesses, convidando colegas, como eu citei, a Miriam Nóbrega, a Thelma Ribeiro, né? A Márcia Cubas, enfim, colegas assim que a gente foi convidando para participar conosco em eventos no hospital, em cursos no hospital, e aí a gente conseguiu isso mesmo e falava com o diretor, dizia que fazíamos projetos, né, para ter dinheiro, para a gente poder fazer nossos eventos, conseguimos realizar encontros paraenses em diagnóstico de enfermagem, chegamos a fazer 2 encontros, como era um hospital oncológico, a gente também puxou a oncologia na parte do Enfionco, realizamos 2 eventos, 2 enfioncos lá, e fora a semana de enfermagem, que já era uma atividade, né, um evento anual.
enfim. Então, assim, a gente realmente correu muito. Como era um hospital que não tinha só oncologia, ele tinha transplante renal, transplante cardíaco, então, em tudo isso, a gente teve o prazer de iniciar, de tratar, né, essas questões, de chamar, de estar participando de projetos, né, como todo com a equipe multidisciplinar. Então, foi muito, muito legal mesmo. Eu fico pensando assim, meu Deus, quanta coisa a gente fez, quanta coisa a gente correu atrás, que a gente, na verdade, no dia a dia, a gente não se dá conta. A gente não se dá conta de tanto que se fez, de tanto que se correu, né? O tempo passou muito rápido, e a gente mal tem tempo de estar avaliando muitas coisas. Mas quando o tempo passa, que a gente vê o que aconteceu ali naquele espaço, como que a gente se projetou, o que a gente contribuiu, que a enfermagem, como que a enfermagem contribuiu naquele período, nossa, assim, a gente se sente tão grato, né? Tão grato a Deus por ter conseguido fazer isso, né? Por estar defendendo a enfermagem, porque a nossa bandeira era a enfermagem. Eu não, na época, eu como gestora, eu não me ligava, porque o fulano me indicou, o diretor me indicou, então devo a ele isso. Não, não. Meu foco era enfermagem, brigava pela enfermagem, discutia pela enfermagem, e ia fundo, defendia a enfermagem quando tinha que defender, chamava a enfermagem particularmente, olha, eu vou lhe defender, mas eu quero lhe defender. Não deixe eu colocar o chapéu na minha cabeça, não. Eu quero lhe defender. Ia fundo. Ok. Então, logo depois, eu já saí do hospital e fui para a academia. Fui para a academia. Gente, é outra situação maravilhosa, maravilhosa. Na verdade, quando a gente está no dia a dia, nosso trabalho, a gente acha que não é capaz de estar lidando, né, numa academia com os alunos. Gente, foi maravilhoso ter ido para a academia. Eu entrei numa instituição particular, num centro universitário, o CESUPA, né, o Centro Universitário do Pará, que é familiar, né? Então, assim, uma instituição maravilhosa que me acolheu, me deu oportunidades, né, de me preparar pedagogicamente naquela instituição, de ter vários cursos, né, de preparação do professor, enfim. Então, lidar, né, eu entrei na disciplina de gestão, mas logo depois fui para outras disciplinas, né, cuidei de outras disciplinas, e essa interação com os alunos, né, o pessoal muito jovem na enfermagem, nos preocupava, meu Deus, o que é que esse menino tão novo, 17 anos, está entrando para ser enfermeiro, o que é que ele acha da enfermagem, o que é que ele pensa da enfermagem, né, e a gente, esse menino, essa criança, né, de adolescente lá, fazendo enfermagem, e depois a gente vê como eles se projetaram, né, como eles estão levando esse ser enfermeiro, né, nos seus cenários de trabalho, espalhados pelo mundo. Isso é tão gratificante, tão gratificante. E, assim, a bagagem que a gente trouxe, né, do hospital para pegar a academia. Então, eu me senti assim, muito segura, né, enquanto docente, de poder estar tratando, trabalhando com os alunos. Eu fazia uma palestra para os calouros, era Cuidar em Enfermagem. Então, ainda era a semana dos calouros, então eu tinha esse momento com os calouros. E aí, muitos deles, depois dos anos passando, professora, a senhora foi decisiva naquela palestra que eu assisti da senhora, porque eu não estava muito sabendo se ia continuar, se não ia continuar, mas decidi realmente, a partir da sua palestra, que era a enfermagem que eu queria. Então, foi muito gratificante tudo isso, muito gratificante, né? E poder voltar naquele hospital, onde eu iniciei com 21 anos, como auxiliar de enfermagem, depois fiz toda uma carreira de enfermeira naquela instituição, e poder voltar com os alunos lá no hospital, onde as pessoas me vendo, achando que eu estava voltando para trabalhar no hospital, e eu dizia, não, não estou, eu estou com os alunos, estou em estágio, estou em prática com os alunos, e não só de uma determinada categoria, mas médicos, enfermeiros, técnicos, pessoal da higienização, pessoal da copa, da nutrição, enfim, as pessoas que me viam circular com os alunos achavam que eu estava voltando. E, assim, ver nos alunos, vamos dizer assim, uma expectativa deles, quando eles viam as pessoas falando comigo, professora, você não trabalhou aqui, né, professora? Trabalhei sim, trabalhei como auxiliar de enfermagem, depois como enfermeira, e na assistência, na gestão, na pesquisa.
Aí a professora, que bom, olha, o pessoal ele fala muito na senhora, as pessoas estão dizendo, olha, a Regina está voltando, olha, não, não, ela não está voltando, ela está com a gente, ela está fazendo visita aqui no hospital e tal. Enfim, então isso aí para mim foi muito gratificante, muito. Falei muito? Não estou lhe ouvindo, Érica. Érica, não estou lhe ouvindo. Desculpe, eu ainda estou me treinando como entrevistadora. Mas, Regina, não falasse muito, não, falasse reflexões muito importantes, que é isso que nós queremos nesses nossos Conhecendo a Enfermagem, porque conhecer a enfermagem é conhecer isso que tu nos falaste. Porque às vezes nos dizem, não, a enfermagem é invisível. Não, ela não é invisível. A gente talvez não conheça, não se aprofunde, ou não esteja no lado a lado para aquilo que tu disseste, de estar vendo o dia a dia de um auxiliar, de um técnico de enfermagem, de um enfermeiro assistencial, enfermeiro gestor, né? Tu falasse coisas bem importantes. Uma coisa que é interessante, que tu iniciou assim, eu pensei e vou começar por baixo, né? E aí pensasse como técnico, como auxiliar de enfermagem. Então, isso é muito importante, né? Porque a gente, ao pensar isso, pode imaginar assim, não, começar por baixo é começar com coisas menores. Não, começar por baixo, que a gente dizia e que talvez não nomeasse de forma adequada, é começar naquele corpo a corpo, o corpo a corpo nos dá condições, e te deram condições, Regina, de tu estares lá, 16 anos, numa coordenação de um hospital, pensando na enfermagem, ou no cuidado de enfermagem. Tu Sim, não te afastou disso. Então, esse teu caminhar fez com que tu fosse evoluindo em termos de conhecimento, porque a gente é assim, a gente não para nunca de aprender, né? A gente, mesmo como enfermeiro e como professor, a gente não ensina. A gente ensina e a gente aprende. Aí a gente ensina diferente e a gente aprende de novo. E assim vai indo, né? isso. Aprende com todo mundo, aprende com os colegas, aprende com a pessoa que a gente está cuidando, aprende com os alunos, né? Aprende com uma pessoa que está na portaria do hospital, a gente aprende a ser melhor enfermeiro, melhor enfermagem, melhor auxiliar, né? Então, isso é importante. Mas então tu falasse isso e a tua trajetória, que te deu toda a possibilidade de refletir, que é isso que tu trouxeste para nós. Uma coisa importante, né, que eu vi, que tu dissesse, nós desenvolvemos capacitações, nós desenvolvemos eventos, nós desenvolvemos pesquisa. Isso numa instituição, né, numa instituição, um serviço e privado. Então, isto derruba um pouco um mito que se faz pesquisa, quem faz pesquisa é o pesquisador, é aquele professor da universidade. Não, a pesquisa é feita no dia a dia, nos nossos questionamentos. Eu tenho dúvida disso aqui, vou pesquisar sobre isso. Se tu fizesse isso e depois continuasse. Então, isso é outra reflexão importante que tu estás deixando para nós, Regina. Não é uma coisa simples. Essa reflexão não é uma reflexão assim que bate nós, é uma reflexão, é de alguém que viveu isso, presenciou e tem a possibilidade de nos passar agora, né? Sim. E uma outra coisa também que eu encarei assim como uma coisa importante, né? É sobre a academia, né? A academia ela tem que ser um reflexo de uma enfermagem que entende do cuidar. Ela não pode ser uma academia sem essa reflexão ou sem esse caminho, né? Independente de como cada pessoa traça o seu caminho, ao ter reflexão, tu tem uma boa possibilidade. Tu dissesse uma coisa, assim, tu tivesse esse retorno, tu tivesse retorno dos alunos, porque eles conseguiram te dizer, olha, a senhora é bem vista, olha, a senhora trabalhou aqui, as pessoas estão
querendo que a senhora volte. Isso é o retorno do teu trabalho. Não existe Isso. outra forma mais qualificada do que isso. E tu tivesse o retorno também, não só nesse período, mas o teu traçado de ir da auxiliar, conseguir por méritos, né? Ir para ter a vaga, mais mérito, de ir para a enfermeira. Isto já é também um indicador do trabalho que a enfermagem, e no caso tu, tinha desenvolvendo. Então, isso é um retorno que provavelmente na época tu nem percebeu que era um retorno, mas já era, né? E depois o convite para sair da assistência para ir para a gestão e sair da gestão de unidade, que é uma gestão intermediária, e para uma gestão de uma instituição, né? Que são níveis diferentes de gestão, são níveis diferentes de cuidar, porque em todos eles a gente cuida. E tu cuidasse em todos eles. E a gente cuida em todos eles. A gente não só cuida quando está no dia a dia direto, mas a gente cuida. E é importante que a gente avalie o que o técnico e o auxiliar fazem, porque é um cuidado que eu só posso aprender se ele me retorna, né? Porque esses cuidados que ele faz eu não consigo fazer como enfermeira, porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas eu quero saber da tua mãe. Ela conseguiu que a filha dela ficasse rica, milionária? Pois é, né? Não, a filha dela não ficou milionária, não ficou rica, né? Mas, assim, nos momentos que eu estava cheia de serviço, né? Cheia de coisa para fazer, aí eu dizia assim, ô mãe, a senhora me enganou. A senhora disse, né, quando eu era criança, que enfermeira trabalhava pouco ou não fazia nada e ganhava muito. Aí as minhas colegas, né, as minhas colegas riam, eu disse, ô mãe, a senhora me enganou, não é bem por aí, mãe, a senhora dizia que eu ia ganhar muito e não ia trabalhar, não ia fazer nada. Não, mãe, lê do engano, a senhora me enganou, a senhora se enganou e me enganou. Foi isso. Bom, eu tenho. Nós estamos chegando já para o final da nossa. Infelizmente, vai para o final da nossa entrevista, mas não é final que vai acabar em minutos, né? E eu queria te perguntar. Alguma coisa a gente já falou, mas eu queria perguntar de ti, né? O que tu gostaria, vamos dizer assim, no teu dia a dia, é isso, tu aprendesse, tu ensinasse, tu refletisse, né? Tu progredisse, tu chorasse, tudo isso acontece, senão não é vida, né? É. Porque ficar assim, tu é uma parede. Se tu não tem nada disso, tu é uma parede. Parede tu não é, nós não Não. somos uma parede. Né? No máximo, podemos ter uma parede colorida. Mas eu quero que tu me diga, assim, de todo esse teu processo, o que tu gostaria de dizer para quem está nos ouvindo? Para quem não conhece a enfermagem, para quem conhece a enfermagem como auxiliar, para quem conhece a enfermagem como enfermeira, para quem conhece a enfermagem como docente, né? O que tu gostaria de dizer a partir desse teu aprendizado que continua, né, Regina? Não é um aprendizado que parou, que para, é um aprendizado que continua. Mas neste momento que nós vamos indo para a finalização da nossa entrevista, o que tu gostarias de dizer? O que tu gostaria que fosse refletido, que são reflexões tuas, que tu poderia contribuir com a nossa vida? Bem, nessa minha longa trajetória, né, na enfermagem, a gente foi percebendo a evolução da profissão. Nós evoluímos muito. Não tenha dúvida, nós evoluímos muito. A nossa ciência evoluiu muito, muito mesmo, e isso foi assim importantíssimo para todos nós que estávamos já vivenciando a enfermagem, né? Vínhamos vivenciando. E é assim, é uma grata satisfação ter evoluído com a profissão, né? Ter evoluído com a enfermagem,
principalmente na questão do cuidar, principalmente na questão do cuidar. Então, eu fico muito grata, muito feliz de ver essa massa da enfermagem mais jovem, né, que tem assim toda uma vida aí pela frente. Então, que continue estudando, que lute, que estude, que continue fazendo a evolução da enfermagem, prosseguir com esta bela evolução, né? E assim a gente fica muito feliz de ver como que ela está se projetando também na política, como vem se projetando politicamente, que nós precisamos disso muito, muito, né? De termos pessoas, de termos parlamentares, né? Que discuta a nossa profissão, né? Que vote, que cuide da nossa profissão. Né? Nós precisamos disso, muito disso. Ao longo do tempo, a gente achou que não, mas a gente viu que a gente estava enganado, que não era por aí. E se a gente não se projeta como parlamentar na profissão, ninguém vai nos defender. Então, a gente que sente a enfermagem, que é da enfermagem, que sente as necessidades da profissão, da enfermagem, da categoria, que siga, que lute por ela, sabe? Para que a gente realmente tenhamos um futuro promissor, porque a enfermagem sempre é futuro, sempre é um futuro promissor, né? E da qual eu me orgulho muito de ter sido, tenho uma minha paixão à enfermagem, morrendo, reencarnando, eu quero ser enfermeira de novo, tá? Eu fico muito feliz com o progresso da enfermagem, da profissão. Então, assim, que quem está na enfermagem não esmoreça, não esmoreça, junte as mãos e siga na enfermagem, siga na profissão, lutando sempre por ela, tá? É o meu desejo, é o meu desejo. Eu tinha anotado uma coisa aqui e que tinha esquecido de falar, mas que agora tu fez eu voltar. Né? O teu pai disse assim, a tua mãe disse que enfermeira não ia fazer nada, ia ganhar muito dinheiro. Então, tu ganhasse dinheiro, não milionária, mas trabalhasse muito. A tua mãe Sim, sim, estava sim. enganada, as mães se enganam. Mas isso foi uma coisa interessante. E o teu pai disse, minha filha, a enfermeira vai para a guerra, né? Ele Foi, disse isso. foi. E a enfermagem vai para a guerra. A gente iniciou na guerra da Crimeia com a Florence, na guerra do Uruguai, ali, Paraguai, do Paraguai, Paraguai, Uruguai e Argentina, e é, Brasil, ali com a é, Ana Nery. Então, a é, gente se, se beneficiou, no sentido, se projetou. A guerra infelizmente ou felizmente, a guerra nos projetou. Felizmente, porque nós estávamos lá para cuidar das pessoas que, por uma situação, aconteceram de estar lá e serem feridas, né? Isso é uma coisa que a gente não quer e que continua até hoje. A gente tem que evitar, né, essas guerras, porque as pessoas não precisam ser feridas e mortas por decisões tão inúteis, né, como é a decisão de uma guerra que pode ser tratada de outra maneira. Mas isso, em parte, nos leva a dizer assim: a gente aprendeu na guerra, então guerra é guerra, né? A gente tem que estar aprendendo a lutar, lutar no bom sentido, e tu falaste um ponto interessante, porque eu sei, né, que alguns colegas às vezes têm resistência ao ser enfermagem político, porque reconhece a política como algo partidário, e independente da gente ter partidos, não estou questionando isso, né, em hipótese alguma, mas o ser político é aquele ser que luta pelas coisas que é importante para uma sociedade, né? Justa, né? Uma sociedade pacífica, sadia, e é isso que nós fazemos, né, na enfermagem, e por isso nós temos que estar assim, embutida, influenciada dentro de um ser político. E, claro, assim como tu, como gestora, 16 anos, influenciasse na qualidade da assistência daquela instituição, né? Se nós temos políticos lá nos órgãos centrais decidindo coisas boas para
para a nossa categoria, nós vamos estar sendo beneficiados. Então, a gente não pode se excluir disso, né? Não pode desvalorizar isso. Regina, foi um prazer te conhecer. Não a Regina que eu conheço, que eu já conhecia, né? A Regina paraense, a Regina da ABEM, mas foi um prazer ter colegas abenistas que tenham essa trajetória, né? Nesse nosso Conhecendo a Enfermagem Brasileira, nós vamos dar seguimento, e isso eu quero te deixar publicamente aqui dizer, nós vamos entrevistar também auxiliares e técnicos de enfermagem, estudantes de enfermagem, né? Professores dos cursos técnicos de enfermagem, porque nós já estamos entrevistando enfermeiras e professores, né, da enfermagem, da graduação. Então, é desta forma que a gente quer dar continuidade a esse conhecendo. Eu queria te agradecer muito, né, dizer que se na, na próxima, num próximo encontro, que talvez não seja deste formato, mas em outro, a gente possa conversar sobre aquela disciplina que tu me falasse, nos bastidores, que era aquela disciplina que trata dos aspectos culturais, né, de uma população, e a enfermagem se inserindo, né, na cultura indígena, na cultura negra, na cultura, as Oficinas oficinas temáticas, temáticas. maravilhoso. Então, este é um outro ponto. E outra coisa que tu não falasse, mas que eu sei, né, porque eu li no teu currículo e também nós conversamos, que tu ganhasse prêmios. Isso também é uma maneira da gente se Sim. sentir de bem com a gente. Então, tu ganhasse prêmios aí, inclusive o Wanda Horta, né? Aí pela vez Pará. Foi. E a Wanda Horta é a nossa, também é uma colega que trouxe muita qualidade à nossa enfermagem. Eu tive a Esse felicidade de prêmio, conhecer a Wanda Horta. Tive a esse felicidade. prêmio, nós temos uma amiga, uma colega que é enfermeira, que é parlamentar, vereadora. Então, ela fez um momento, né, lá na Semana de Enfermagem, e ela foi chamando colegas, né, de destaque na sociedade paraense da enfermagem, para estar recebendo a honraria. Então, assim, foi muito importante isso. Eu dediquei o pessoal do hospital, eu levei para o hospital, eu já não estava mais lá, mas eu levei, projetei no slide lá, para todo mundo saber que aquele prêmio que eu recebi era nosso, né? Era nosso. Foi muito interessante. Bom, então, assim, ó, nós vamos dar continuidade a essa série. Nós vamos agradecer a Ilma Pestana, atual presidente da seção, né, do Pará, seção da Associação Brasileira de Enfermagem. É importante que quem esteja nos ouvindo saiba que a Associação Brasileira de Enfermagem foi a primeira associação de enfermeiras do Brasil, que ela está aí na nossa vida desde 1926 e que nós precisamos dos colegas, né, dentro da ABEM, porque é das pessoas que a ABEM se torna forte. Né? E é por isso que nós estamos nesse movimento, que não é de agora, a ABEM sempre fez isso, né? Mas a gente se sente responsável de dar continuidade ao trabalho dos colegas anteriores, né? De poder estar tornando a enfermagem brasileira conhecida através de pessoas que fizeram e fazem a enfermagem. Então, muito obrigado, Regina, a ti, aos teus cachorrinhos que se aguentaram, aí só latiram um pouquinho, só um pouquinho, mas isso acontece porque nós estamos na nossa vida real, né? É verdade. E assim, só deixo para te finalizar e aí a gente fecha a nossa entrevista. Mas muito obrigado, viu, Regina? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, né? Agradeço a Bem Pará pela indicação do meu nome, estar participando. Eu sempre tive muita vontade de falar, contar um pouco da minha história, que é um pouquinho, né? A gente tentou resumir em 30 minutos, tentou falar um pouquinho, mas tem muito mais história para contar.
Então, eu sou muito grata à BEM de poder estar participando, né, desse projeto, e desejar uma vida longa à BEM, mas uma associação que me acolheu, que eu sou há mais de 30 anos sou associada da BEM, uma grande escola. Nossa, eu não consigo me soltar da BEM, porque eu sempre gosto de estar atualizada, né, com a enfermagem do Brasil e do mundo, que eu sei que através da BEM eu tenho isso, nós temos isso, né? Então, desejar vida longa a BEM. Ok. Então, tchau e muito obrigado. E agradeço. Sem quedas, antes da chuva. Antes da chuva ou depois da chuva. Tchau. Tchau.